Olá, sou José Luiz Brazuna, sócio do Bratax, e eu apresento hoje o terceiro episódio do nosso Chat Bratax, um videocast que periodicamente abordará temas em alta no direito tributário, de forma objetiva e sem perder de vista os detalhes e questões controvertidas sobre cada assunto. No episódio de hoje nós falaremos um pouco de história. Nós entramos no último mês do prazo para apresentação da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, até o final do mês de maio. E teremos também, em breve, o término do prazo para a entrega da ECF, das pessoas jurídicas. Daí a oportunidade para falarmos um pouco sobre a história do Imposto de Renda no Brasil. Imposto esse que completou 100 anos em dezembro de 2022 e completará, de certo modo, 100 anos também em 2024, como a gente vai ter a oportunidade de ver. Para isso, contaremos com a participação do nosso ilustre convidado, o Dr. Cristóvão Barcelos de Nóbrega, que é um estudioso e profundo conhecedor do tema. O Dr. Cristóvão foi auditor da Receita Federal de 1970 a 2006, é formado em Economia e Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na Receita Federal, ele foi chefe de verificação de declarações da Imposto de Renda da Pessoa Física e Malha Fina da 7ª Região, foi responsável nacional pela recepção e conferência de declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física, chefe do Serviço de Julgamento do Imposto de Renda da Pessoa Física da Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro, participou da equipe de elaboração dos formulários do Imposto de Renda da Pessoa Física durante mais de 15 anos, atuou nos programas de Imposto de Renda de Pessoa Física em meios magnéticos e eletrônicos, sendo dos responsáveis pela evolução desses mecanismos modernos de declaração do Imposto de Renda no Brasil. Ele é autor dos livros 80 anos do Imposto de Renda no Brasil, do Imposto de Renda no Brasil, o livro História do Imposto de Renda no Brasil, um enfoque da pessoa física de 1922 a 2013. Esse último livro disponível no site da Receita Federal, num link que será exibido aqui no vídeo. E por fim, já dando um spoiler, o Dr. Cristóvão publicará ainda este ano, 2024, um novo livro, agora sobre os 100 anos do Imposto de Renda no Brasil, novamente com apoio institucional da Receita Federal. Portanto, estamos diante de uma enciclopédia do Imposto de Renda, com quem certamente teremos muito a aprender nesses próximos 20 a 30 minutos de conversa. Bom dia, Dr. Cristóvão, e muito obrigado por sua presença. Espero que tenhamos momentos agradáveis e proveitosos. Eu preparei um PowerPoint com alguns slides sobre a evolução do imposto de renda. De acordo com a pergunta, vamos procurar o slide, apresentá-lo e comentá-lo. O imposto de renda tem características especiais que o tornam o tributo mais importante do Brasil. Se não, vejamos. Desde 1975, é o tributo de maior arrecadação federal. Pode ser cobrado mais de quem ganha mais e menos, ou não cobrado de quem ganha menos. É o tributo que mais pode ajudar a redistribuir renda e diminuir a desigualdade social. E, finalmente, uma importância muito grande do imposto de renda, que é o tributo brasileiro mais nacional. Por quê? Embora da competência da União, o governo federal fica com 50% da arrecadação. Os outros 50% são distribuídos, 25,5% para o fundo dos municípios, 21,5% para o fundo dos estados e 3% para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O IPI também tem igual distribuição, porém, a arrecadação do imposto de renda é quase 8 vezes a do IPI. Então, não existe um tributo mais nacional que o imposto de renda. Quando a arrecadação do imposto de renda sobe, os municípios e estados são beneficiados, diferentemente das contribuições. É importante comentar esse gráfico. Podemos ver que esse gráfico vai de 1924 até 2022. O imposto de renda tinha uma importância pequena quando foi instituído, em termos de arrecadação. E quem dominava a arrecadação tributária federal era o imposto de importação. O imposto de importação, até o final da década de 1930, tinha mais de 50% do total arrecadado. A crise mundial da década de 1930, que acabou implicando na Segunda Guerra Mundial a partir de 1º de setembro de 1939, diminuiu o comércio internacional, o comércio exterior, e, com isso, as importações diminuíram e, consequentemente, a arrecadação do imposto de importação.
Segundo motivo, em 1938, o presidente Getúlio Vargas, para auxiliar, para incentivar a indústria nacional, criou uma série de barreiras alfandegárias que afetaram na arrecadação do imposto de importação. Então, quando caiu a arrecadação do imposto de importação, o governo ficou em polvorosa. Como nós vamos compensar essa perda? Porque o governo tem compromissos orçamentários e chegaram à conclusão de que a compensação seria no imposto de renda. Então, em 1944, o imposto de renda, que está aqui na cor, nós podemos ver aqui na cor verde, pode ver que começou com uma arrecadação pequena, foi aumentando e subiu. E em 1944 atingiu o primeiro lugar. De 44 até 74, dividiu a liderança com o imposto de consumo atual IPI, que está na cor azul. E de 1975 até hoje lidera a arrecadação. E nós temos também aqui no gráfico um azul marinho, um azul mais escuro, que é a arrecadação do COFINS, que hoje só perde em termos de arrecadação para o imposto de renda. Sim. E temos também a contribuição social sobre o lucro líquido, que só perde para o imposto de renda e para COFINS. Como é que surgiu o imposto de renda no mundo? O senhor comentou que no seu livro, o senhor vai na nova edição do seu livro, o senhor vai fazer uma análise mais ampla da origem do imposto de renda em vários países. O que o senhor pode comentar a respeito? Podemos ver que o imposto de renda só foi instituído na idade contemporânea, ou seja, muito tarde na história dos povos. Antes, havia uma tributação que lembrava a tributação de renda. Nós tivemos na China antiga, na Roma, algo que podia lembrar, mas não é considerado tributação sobre a renda. Então, o moderno imposto de renda só surgiu no entendimento da maioria dos historiadores, pesquisadores, estudiosos, só surgiu no final do século XVIII, quando a Inglaterra estava ameaçada pela França e precisava angariar recursos para o financiamento da guerra. Foi então que o primeiro-ministro inglês, William Pitt, conseguiu convencer a Câmara dos Comuns, dobrar as resistências da sociedade para instituir um tributo em que a base de incidência fosse efetivamente a renda. E o sucesso do imposto de renda inglês fez com que vários países o adotassem. O Brasil foi até relativamente tarde, só adotando em 1922. No Brasil, apesar de ter surgido oficialmente em 1922, como é que chegamos até lá? Como é que foi esse nascimento do imposto de renda no Brasil? A primeira tributação sobre a renda data de 1853, com a Lei 317. No Brasil Império, nós tivemos várias tentativas de instituir uma tributação sobre a renda. Na Guerra do Paraguai, que foi de 1864 até 1870, nós tivemos uma tributação sobre vencimentos para financiar justamente os custos da guerra. Antes de 1922, o que havia era a tributação pontual, em um curto período, sobre vencimento, juros e lucro. Na Lei Orçamentária do Exercício de 1923, que foi publicada no último dia de 1922, porque era o prazo legal, foi instituído, então, oficialmente o imposto de renda no Brasil. Por isso que eu digo que o pessoal às vezes confunde. Há duas datas importantíssimas na história do imposto de renda. Primeiro, 31 de dezembro de 1922, que foi instituído, e 4 de setembro de 1924, que praticamente começou a cobrança. Começou, teoricamente, porque o contribuinte recebeu todas as instruções da tributação de pessoa física e jurídica. Tivemos o primeiro regulamento, tivemos os modelos de pessoa física e jurídica. A gente sabe que em outros países, além do imposto de renda federal, nós temos impostos de renda locais, né? E no Brasil a gente está acostumado ao imposto de renda federal. Foi sempre dessa maneira no Brasil ou em algum momento da história isso foi distinto? Aqui no Brasil foi quase que totalmente federal. Só durante 3 anos que uma parte da renda, que era parte da renda derivada do rendimento de imóvel, essa ficou com os municípios. A renda dos imóveis, em suma, durante 3 anos, ficou como atribuição do município. Não deu certo. Trazendo para um assunto atual, né? Semana passada o Congresso Nacional estava discutindo um projeto de lei para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. A gente sabe que o imposto de renda, segundo a Constituição, tem que ser progressivo. O senhor pode comentar sobre, em termos de progressividade? Ele já foi proporcional. O imposto cedular,
que foi cobrado até 1964, era proporcional. Então, a pessoa tinha um rendimento de uma cédula, podia ser como se ter imóvel, podia ser rendimento do trabalho, diminuía com as deduções cedulares chegava a seu rendimento líquido. Sobre esse rendimento líquido, era uma alíquota fixa. A nossa maior alíquota da história atingiu 65% e foi durante 3 exercícios, 63 a 65. Podemos ver, quando o mundo sobe, o Brasil também aumenta, mas menos a progressividade. Quais são os rendimentos tributáveis e os isentos? Nós temos que falar. Há países, por exemplo, nesse quadro aqui, por exemplo, a situação do Brasil. Em 1948, quem tinha uma base de cálculo, que é o rendimento tributável, menos deduções e abatimentos, chega a ter valor. Quem tinha uma base de cálculo de 5 salários mínimos, em 1958, estava isento. Hoje, quem tem uma. Não, isento, e quem tinha de 5 mil salários mínimos estava numa alíquota de 40%. Em 1963, quem tinha uma base de cálculo de 5 salários mínimos, isento. E quem tinha uma base de cálculo de 5 mil salários mínimos, 65%, que era a alíquota maior. Hoje, quem tem uma base de cálculo de 5 salários mínimos está na alíquota maior. E que tem uma base de cálculo de 5 mil salários mínimos está também com a mesma alíquota. É algo que teria que ser visto. Hoje, a maior alíquota do mundo é a Finlândia, com 56,95%. Segundo, vem a Dinamarca, com 56,50%. O Japão, em terceiro, com 55,97%. Tá? Esse quadro chega a ser assustador. É que nós vamos dividir, para ver a progressividade, o valor da alíquota anual, do valor da alíquota mais elevada, e comparar com o valor de isenção. Hoje é 2,5, por aí, chega aproximando, vamos dizer, 2,5. Então, na tabela anual, hoje dividimos na tabela anual o valor da alíquota mais elevada, ou seja, a partir do qual todos vão pagar 27,5, dividimos para isenção, dá 2,5, 2,5 aproximando. Em 1948, dava 125. Ou seja, claramente o imposto de renda, nessa época, com a alíquota mais alta da sua história, ele era muito mais progressivo, né? Desde os anos 90, a progressividade ficou muito achatada, né? Para ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido chegou a ter uma alíquota de 98%. Se nós compararmos o Brasil de hoje com o Brasil histórico, a nossa posição, em termos de progressividade, está ruim. Se compararmos o Brasil de hoje com de outros países, também está ruim. Dr. Cristóvão, uma curiosidade do seu livro, a questão do imposto de renda de solteiro. O governo, no início de 1942, 41, 42, 41, começou tomou uma série de medidas para incentivar a família, incentivar a prole dos mais abastados. É o pessoal que pode ter uma prole maior, tem condições de dar uma boa educação para os filhos, para aumentar a prole de quem declarava imposto de renda. Agora, tinha uma coisa, não era só o solteiro, mas o solteiro tinha alíquota maior. Então, ficou conhecido como imposto de solteiro. Foi muito comentado na época. O Ataúfo Alves, que é o grande músico, Saudade da Amélia, Laranja Madura, fez várias músicas, fez até uma música sobre o imposto de renda solteiro. O imposto de renda era de 15% se fosse solteiro ou viúvo, maior de 25 anos, sem filho. Então, o objetivo dele é cobrar só de quem quem não tinha filho. Agora, se casado também não tinha filho, tinha uma alíquota também, que é 10%. Então, era um bom planejamento tributário se casar. Casar para ter filhos. Também se casar e ter aí filhos. Melhor ainda. Uma decisão curiosa do imposto de renda do solteiro. Uma mulher contribuinte, uma boa renda, e era obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda. Ela era solteira sem filhos. Então, ela entrou com um processo dizendo que não era justo, era pagar imposto de renda do solteiro, porque era solteiro, porque nenhum homem queria casar com ela, porque ela queria casar e ter filhos. Aí entrou com um processo e, em primeira instância, a delegacia do imposto de renda negou, indeferiu. Ela não se conformou e foi para a segunda instância, o Conselho de Contribuinte. E o Conselho de Contribuinte deu razão a ela. Nós, em história, sempre não podemos ter o anacronismo de comentar fatos de uma época com os valores de hoje. Aí vai soar estranho, né? Soar estranho. Mas quando eu vi isso aqui é verdade, eu fui confirmar até meus jornais, eu fui lá ver os acordos do Conselho, os julgamentos todos, para ver se isso é verdade. Era.
O que o senhor tem de visão histórica a respeito desse assunto de dedução de despesas com dependentes, com educação? Qual que é a sua visão histórica do tema? O dependentes é a dedução mais antiga. Ela tem ininterruptamente desde 1926. A despesa médica foi instituída no final de 1947, numa lei muito importante, que foi a Lei 154. Ele foi instituído e tem uma curiosidade em relação à despesa médica e de instrução. Enquanto a despesa médica só teve mais dedução, por exemplo, a despesa médica nunca tiveram limite. Uma coisa, primeiro, a despesa médica nunca teve limite. Tá? E outra coisa, a despesa médica começou muito restrita e foi paulatinamente sendo aceita. Psicólogos, durante muito tempo, os contribuintes reclamavam, não podia, só aumentou. A despesa com instrução foi o contrário. Ela já teve aceito curso de língua, curso de ginástica, já teve o uniforme escolar, tudo já tem. A despesa com instrução diminuiu. Foi o contrário. Então, a despesa médica nunca teve limite. A despesa de instrução ela já começou problemática. Ela começou, foi aceita em 1958, foi uma lei que veio do Congresso e o presidente Juscelino Kubitschek vetou. Só que o veto foi derrubado no Congresso. Um outro tema interessante que o senhor aponta no seu livro é como começou a retenção do imposto de renda na fonte, né? Antes de 1922, como nós dissemos no início da apresentação, o imposto que havia o imposto de renda pontual. Não havia repartição, o contribuinte, de fato, não participava de nada e era sobre, justamente, vencimentos, lucros e dividendos. Em 1954, nós tivemos, então, o primeiro imposto de renda na fonte do trabalho assalariado. Quer dizer, já havia antes, mas era aquela de lucro, sempre o trabalho assalariado, que é o que tem maior arrecadação, que envolve mais, tinha. Agora tem uma curiosidade. No início, só descontava na fonte e ganhava menos. Acho que outro ponto interessante para a gente entender historicamente é a questão do início das políticas de incentivos fiscais, né? Da possibilidade da pessoa física destinar seu imposto de renda para projetos sociais, projetos culturais, né? Esse é um tema bem conhecido nos dias de hoje, mas como é que isso surgiu historicamente? Até o exercício de 1964 não havia essa possibilidade tanto da física como da jurídica. Não havia incentivo fiscal. Foi a Lei 4.357, de 14 de julho de 64, que foi a primeira lei do incentivo fiscal. E nós tivemos uma curiosidade, que o imposto de renda ele já foi também ecológico. Durante muito tempo, o contribuinte, tanto pessoa física como jurídica, podia diminuir do imposto se fizesse aplicação em investimentos florestais. Tinha umas regras para cumprir. Essa foi também outra curiosidade. E tivemos também, essa vigorou de 67 a 81, tanto para pessoa física como jurídica. E tivemos a que ficou mais conhecida, que o chamado Decreto-Lei 157, de 10 de fevereiro de 67, que vigorou de 67, já no mesmo exercício, justamente, da edição da lei, já começou a passar a vigorar. E essas políticas são muito tratadas, é da época e do governo. Depende do incentivo, do lobby, justamente da força, do poder, porque variam muito. O governo pode ter fazer um incentivo. O que o senhor pode comentar sobre essa nossa história da tecnológica do imposto de renda? Eu tenho até um carinho especial com esse tema, que durante 13 anos eu fui responsável na Receita pelos programas de computador. Não só de pessoa física, não foi criação minha, mas o nosso grupo criou o Carnelian, Ganho de Capital, online, telefone. Eu assumi esse trabalho quando eu nasci em 93. O primeiro programa é esse aí de 91. Tá? Esse eu não participei como testador, mas não como responsável. Então, tem o menu principal, que foi para DOS, era no disquete de 5 em 4. Tanto em 91 nós tivemos o primeiro programa para pessoa física e jurídica. Os dois. É até bom, pessoal, desculpa interromper, mas é até bom para, a depender da idade de quem nos assistir, para explicar que isso que está na tela, isso são disquetes. Disquetes, E nós tínhamos o primeiro disquete de 5 e 1 quarto, que é o da esquerda, né? O primeiro eu não coloquei porque não teve nem etiqueta. Entendeu? Por que você não botou de 91? A etiqueta, o contribuinte recebia. Como é que fazia em 91? O contribuinte ia para a Receita
de posse de um disquete virgem. Trocava, um disquete de 4, trocava pelo disquete da Receita. Eu lembro Mas disso. trocava, mas ele não tinha nem etiqueta. E tivemos em 97, então, o ReceitaNet, que foi importante, porque até 96 o contribuinte preenchia por computador, mas tinha que ter o disquete para gravar a declaração do disquete e entregar no banco autorizado, primeiro era na Receita, depois o banco, e depois com o ReceitaNet. E de lá só aumentou. E tivemos em 2004 uma que está crescendo muito importante, que é justamente a pré-preenchida. Começou em 2014, né? Começou em 2014, e a cada ano que passa, o contribuinte tem mais informações. O que a gente pode olhar do passado para projetar para o futuro a discussão super atual da tributação de dividendos? É uma discussão muito atual e muito polêmica. O que aconteceu a partir de 96, lucros e dividendos foram isentos na pessoa física. Tá? Eu sei que tem que fazer uma tributação, uma mudança, correlacionando a uma integração da pessoa física e da jurídica. Mas, da pessoa física, é mais importante. Eu vou citar até uma frase, por quê? Eu vou citar até uma pessoa que não é de esquerda, é de direita, que é o Roberto Campos, que, inegavelmente, eu não concordo com as posições todas dele, mas, inegavelmente, é uma pessoa preparada. No livro A Lanterna da Popa, ele cita o seguinte: a tributação da pessoa física é muito mais eficiente, porque é intransferível. Na pessoa jurídica, você pode transferir para os sócios, né? Você pode transferir para o consumidor e para o trabalhador da empresa. Então, ele sempre está no livro dele ficando. Então, o modelo de hoje, em que isenta na pessoa física e tributa na pessoa jurídica, dizendo que há uma integração, mas acontece que, na pessoa física, dos países da OCDE, que eu saiba, Estônia e acho que Letônia também, que isentam lucros e dividendos na pessoa física. Todos os outros tributam. Aí eu faço uma pergunta. Os países mais capitalistas, que representam o capital, eles deixariam de tributar na pessoa física se fosse prejudicial ao capital, ao lucro? O que eu acho que o Brasil não é uma jabuticaba tributária. Dizer que aqui tem características especiais que não existem nos outros países do mundo, eu não sei até que ponto isso aqui pode ser levado em conta. A figura do leão que nós temos no Brasil relacionada a imposto de renda, né? Isso é coisa do Brasil? Outros países adotam, fazem essa correlação? Como é que surgiu essa história de associar o imposto de renda ao leão? Então, o secretário da época, que era o Dornelles, né? Francisco Dornelles, que depois foi senador, foi ministro da Fazenda, né? Ele era o secretário da época e ele pediu à empresa de propaganda, que era a DPZ, para fazer, para o exercício de 1980, uma campanha nova, uma campanha justamente que mudasse tudo até então, não ficasse. Então, foi designado o Neu Ferreira. Neu Ferreira era o publicitário da DPZ. Ele foi designado para fazer a nova campanha e ele pensou no que seria escolher o leão, que é a sua característica dele, que é um animal nobre, que não ataca sem ser provocado, é justo, é leal, é manso, mas não é bobo, está sempre atento. Ele achou que o leão tinha umas características que atendiam o que a Receita quis. Eu vou colocar, Toxov, no final do nosso vídeo, a gente vai colocar o link, acho que é interessante para quem tiver a curiosidade, o link para as pessoas assistirem aos vídeos. Coincidentemente, em 1980, começou o recolhimento obrigatório, que é hoje conhecido como carnê-leão. E o leão fazia tanto sucesso, que acharam que era um carnê que ia para o contribuinte, né? Que ia para o contribuinte, ele tinha que pagar e resolveram chamar de carnê-leão. Se alguém perguntar, você pagou o recolhimento obrigatório? Muitos não vão saber. Agora, pagou o carnê-leão, vão saber. E ficou até hoje o nome, foi justamente pela coincidência de ter sido lançado juntamente com a propaganda do leão. Durante 10 anos, foram mais de 30 filmes, tá? Terminou por volta de 1990, mas até hoje, quando se fala de imposto de renda, é do leão. Interessante que a associação é com o imposto de renda, não é com a Receita Federal. Eu gostaria de agradecer a participação aqui do Dr. Cristóvão no nosso chat Bratax. Eu vou deixar aqui na tela, nós deixaremos na tela depois o e-mail de contato do Dr. Cristóvão, talvez em setembro deste ano, coincidindo com os 100 anos da efetiva cobrança do imposto de renda, o senhor deve lançar a nova edição aí do seu livro dos 100 anos do imposto de renda.
que deverá ser lançada com o apoio da Receita Federal, né, do Brasil. Então acho que é um livro, como nós falamos, há muito pouco, né, muito pouco livro, há muito pouca bibliografia sobre história dos tributos no Brasil e realmente isso era uma referência em matéria de história do imposto de renda. Tá, muito obrigado. Eu só quero encerrar com uma frase do Heródoto, Claro. o pai da história. Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Tá, muito obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor Cristóvão. Um abraço.